espionagem. Esta semana foi descoberta uma estranha conexão entre o Brasil e a ditadura da Coreia do Norte. É que uma reportagem da agência Reuters obteve imagens de 2 passaportes. Um do atual ditador, Kim Jong-un, e o outro do pai dele, Jong-il, líder anterior. A data de emissão é 1996 e os passaportes são brasileiros. Teriam sido emitidos pela Embaixada do Brasil em Praga, na República Tcheca. O Fantástico investigou essa trama internacional. No passaporte brasileiro, o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aparece com o nome de Joseph Puag. O pai seria um certo Ricardo Puag. Guarde esse nome. Ele é chave na história. Ricardo Puag é citado, por exemplo, num livro sobre a Coreia do Norte, como um homem de confiança na Europa da família Kim. A gente conversou com o autor do livro. Esse Ricardo Puag existe de verdade? Ricardo Puag é só fachada. Um nome que já apareceu em outras situações na Europa e na Ásia, ligado aos negócios da família Kim. Entramos nos registros comerciais da República Tcheca, onde os passaportes brasileiros teriam sido emitidos. Ricardo Puag aparece como sócio de 3 empresas. 2, curiosamente, com nomes em português. Bontesso, que fechou em 2013, e Liberdade, que durou até o ano passado. Existe ainda uma terceira firma, Haebong, e essa está aberta. O endereço é o mesmo para Haebong, para Liberdade e para Bom Sucesso. Pedido do Fantástico, uma equipe de Praga foi até lá. Puag. Jestli jste někdy neslyšel tohle jméno, jestli tady někdo takový vůbec. Můžu se zeptat, jak dlouho tady bydlíte? 3 roky. Zrušil firmu na tuhle adresu v roce 2017. Vůbec to tady? To je úplně nesmysl, protože tady to vlastní jedna firma už 20 let. E esse outro endereço, que seria o da casa do misterioso Ricardo Puag. A equipe toca a campainha sem resposta. Uma vizinha sai e conta que uma família acaba de se mudar para casa. E esse Ricardo Puag? Quanto mais a gente busca, mais encontra. Numa das empresas, a Liberdade, o tal Ricardo Puag é sócio de um certo Lee Jong-choi, que vem a ser o nome falso no passaporte brasileiro de Kim Jong-il, o antigo ditador da Coreia do Norte e pai do atual. E olha o endereço desse Lee Jong-choi. É em Macau, no extremo sul da China. Até 1999, Macau era uma colônia portuguesa, com muita ligação com os norte-coreanos. Macau é um dos principais centros de operações financeiras ilegais da Coreia do Norte. Este especialista em relações internacionais completa. Macau sempre foi uma plataforma da Coreia do Norte para se conectar com o mundo. Aqui era uma terra de ninguém, um porto livre. O governo português permitiu um monte de coisas. Hoje, Macau faz parte da China, mas o legado português permanece. Na arquitetura, nos nomes das ruas e das empresas, como Liberdade e Bom Sucesso, as firmas registradas lá na República Tcheca em nome do tal Ricardo Puag, que tem um suposto sócio chamado Lee Jong-choi, que tem um suposto endereço em Macau. A repórter Luísa Duarte foi conferir. O endereço diz Largo do Senado, número 9. É nesse prédio. Só que ali funciona o Centro de Turismo de Macau. Mas no endereço registrado está escrito também Park Lane. E o funcionário avisa, existe um edifício Park Lane, numa rua ali perto. É um edifício inteiro de estacionamento. Macau e na República Tcheca, só endereços falsos na trama secreta do passaporte brasileiro de Kim Jong-un. Mas e o documento em si? Como foi feito? A dúvida é a seguinte: esse foi um passaporte em branco, roubado da Embaixada do Brasil em Praga, que depois os coreanos preencheram como quiseram, ou eles deram entrada pedindo o passaporte com documentos falsos, certidão de nascimento falsa, título de eleitor falso, e aí a Embaixada Brasileira emitiu o passaporte com base nesses documentos falsos. O Itamaraty diz que isso ainda está sendo investigado
e não tem uma resposta definitiva para dar. O diplomata brasileiro cujo nome aparece nos passaportes, Antônio de Souza e Silva, não foi autorizado a falar. O carimbo da Embaixada Brasileira em Praga chamou a atenção do especialista americano em Coreia. Praga é um dos lugares mais importantes para os negócios da família Kim. Tanto que um tio do ditador Kim Jong-un é o embaixador lá. O que me faz pensar em como esse passaporte veio a público. Será que é alguma força externa para causar tensão na Coreia do Norte? Ou é algum conflito dentro da família Kim? E então a própria embaixada norte-coreana em Praga, chefiada pelo tio dele e que devia ter isso nos arquivos, vazou as imagens. Boa pergunta. Fomos até a Embaixada da Coreia do Norte em Brasília. Os diplomatas nos receberam bem. Tudo bem? Tudo bem? Sou o Álvaro. Pediram 2 horas para se preparar. Mas quando voltamos... Eu não vou falar sobre isso aqui. Não vale a pena. Não. Não teve jeito. O que eles disseram em resumo? Tudo isso é uma falsificação inventada pela mídia ocidental imperialista para manchar a imagem da Coreia do Norte. E também para criar um incidente diplomático entre 2 países amigos, o Brasil e a Coreia do Norte. Não se sabe se Kim Jong-un e seu pai, Kim Jong-il, chegaram a usar os passaportes brasileiros. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo.